Bom, amigos, nós estamos aqui muito felizes mais uma vez. E o estudo de hoje é algo fantástico que muitas vezes não paramos para pensar. Muitas vezes a gente pensa, poxa, se Jesus Cristo... Lembra que a gente conversou um pouquinho sobre a criação? Teve a criação, depois da criação veio então um grande conflito, uma guerra que houve no céu. E depois dessa guerra que houve no céu, vimos então que nós aqui como os cristãos estamos num mundo de injustiça. Falamos também sobre a necessidade de oração para permanecermos firmes, a perseverança ao lado de Cristo. E hoje vamos falar sobre qual é o trabalho que Jesus faz, certo? O trabalho de intercessão que Jesus faz hoje. Porque muitas vezes a gente fica com aquela pergunta, o que Jesus faz hoje? Se Jesus já veio por nós, morreu por cada um de nós, pelos nossos pecados há mais de 2000 anos, por que ainda não acabou? Por que ainda não voltamos para o lar? Essa é uma pergunta que constantemente permanece na mente de muitas pessoas. E para entendermos acerca da vontade de Jesus, vamos estudar hoje acerca do santuário celestial e acerca da intercessão que Jesus Cristo faz por mim e por você também. Mas antes disso, eu gostaria de convidá-lo a lermos uma pequena e breve passagem em Marcos, capítulo 11. Não deixe de abrir a sua Bíblia, como eu costumo dizer para vocês, quando a gente abre a Bíblia, é Deus falando conosco, quando a gente lê e vê que é a sua mensagem chegando ao nosso coração. Então não deixe de abrir a sua Bíblia. Vamos lá para o Novo Testamento, você passa Mateus, chega no segundo livro que é Marcos, ok? Segundo livro do Novo Testamento. Marcos, capítulo 11, a partir do verso 15. Essa é uma mensagem que muitas vezes a gente fica pensando, poxa, Jesus sempre teve amor no seu coração, mas em alguns momentos nós vemos que Jesus ele se irou contra o povo. E às vezes é difícil compreender por que Jesus irou-se contra o povo. E hoje nós vamos entender um pouquinho do porquê. Então nós vamos ali, Marcos capítulo 11, a partir do verso 15. Fala sobre a purificação do templo. Ora, foram eles então para Jerusalém, Jesus e seus discípulos. E entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou todas as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, e também os ensinava e dizia: não está escrito por acaso, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam então essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Bom, amigos, imagina só a situação. Cristo entrando no templo, no lugar onde estavam os sacerdotes, no lugar onde todos ali adoravam, e naquele momento, então, ele expulsa todos os sacerdotes e os cambistas que estavam ali, porque estavam fazendo algo que difamava o seu nome. Deus era aquele que queria que a sua casa fosse uma casa de oração, uma casa que recebesse a todos. E naquele momento existia todo um sistema que ainda separava, fazia com que mulheres e talvez gentios não pudessem se aproximar do santuário. E somente os homens que podiam se aproximar ainda tinham que trazer as ofertas. Nada de errado nas ofertas, mas o problema é que ali naquele momento muitos passaram a vender então os próprios animais no local do templo para que as pessoas pudessem ir até lá e dessem uma fonte de lucro extra aos sacerdotes. A gente para pensar, o que era então este santuário celestial? Porque na verdade aquele santuário que tinha ali, não era o objetivo de Deus que aquele santuário fosse algo, não é ele por si mesmo que era especial, era o que ele simbolizava que era extremamente importante. Porque Deus pediu para que Moisés, há muito tempo antes do tempo de Jesus, Deus pediu para que Moisés construísse então um santuário, no qual ele estaria com o povo. E é interessante a gente entender por que Deus precisava de um santuário terrestre. Não aqui o santuário celestial, porque tem o santuário de Deus no céu, certo? Um lugar físico no céu, onde Deus habita lá com os seus anjos, ok? Mas nesse momento ele faz então um molde do santuário terrestre. Mas por que Deus pede um santuário aqui na terra? Primeiro motivo, nós precisamos entender que Deus deseja relacionar-se com o ser humano. Ele quer relacionar-se com a humanidade
caída, como diz lá em Êxodo 25:8, e me farão um santuário e eu habitarei com eles. Era desejo de Deus sempre habitar entre o povo. Muitas vezes Deus era aquele que fez o jardim para que então o Adão e Eva e também a humanidade estivessem ali junto com ele. Mas então a humanidade se rebela e se afasta de Deus. E Deus é aquele que vai atrás de Adão, que fala as coisas para Adão, tenta manter um relacionamento com Caim e Abel, que também é mal compreendido, e a história prossegue. A humanidade tantas vezes se afastando de Deus, deixando os seus caminhos, buscando os próprios prazeres, e Deus tentando trazer a eles mais uma vez a oportunidade de estarem conectados à fonte da vida, que era aquilo que somente Ele poderia conceder para a humanidade. Então, depois que todo o pecado toma a nação de tal maneira que o povo se esquece do seu Senhor e todos se tornam escravos no Egito, então Deus faz um plano fantástico para resgatar o seu povo através de Moisés. Retiram eles então do Egito, e depois de retirá-los do Egito, Deus mais uma vez quer habitar com eles e ensiná-los mais uma vez acerca dos seus caminhos. E aqui então, Deus ele queria não apenas mostrar que estava nas alturas, mas ele queria habitar junto ao povo. Por isso ele pede a Moisés que façam então a ele um santuário. Mas não é só o objetivo de morar com o povo. É interessante que aqui Deus queria contar para eles tudo aquilo que ele planejava fazer. Não fosse a presença divina, o santuário não era sagrado. O santuário era sagrado porque Deus se fazia presente com o povo. Nós vemos que todo o ritual que tinha no santuário, ele que acontecia neste templo, também chamado de santuário terrestre, ele simbolizava a obra e o plano de salvação que seria realizado por todo o processo de redenção em Cristo Jesus. E nós vemos que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, na verdade, o processo de sacrifício não era algo agora do tempo de Moisés, era algo que já tinha sido definido assim que houve a queda. Quando nós vemos que Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden, no momento em que foram expulsos, receberam sim um sacrifício do qual eles tiveram vestes feitas da própria pele do cordeiro, para que eles se revestissem. Aquilo lá já simbolizava a morte de Cristo por cada um deles, para que eles pudessem permanecer vivos diante da graça de Deus, pelos méritos da graça de Deus. Então nós vemos aqui então que Jesus, ele é o Cordeiro. Todo o sacrifício que acontecia no santuário representava a aproximação e aquilo que Deus havia provido por nós. Como o povo havia esquecido toda esta questão durante o seu período no Egito, Deus retoma mais uma vez, além de fazer uma morada junto ao povo, para que ele tivesse esse relacionamento próximo, e o próprio Deus, através da sua voz, através também do seu servo Moisés, pudesse trazer o povo de volta àquilo que ele havia planejado. Então, quando nós temos isso em mente, nós vemos então que o santuário todo, ele apresentava lições, não apenas acerca dos planos de Deus, mas o santuário apresentava lições acerca da santidade de Deus, certo? Do como ele era exclusivamente, como ele era puro, como ele era afastado de tudo aquilo que era errado, como ele era perfeito. Mostrava também seu amor e misericórdia pelo povo e também a sua fidelidade, que mesmo o ser humano pisando na bola, mesmo o ser humano cometendo erros, Deus ainda permanecia fiel, Deus ainda permanecia pelo povo. Então, tendo isso em mente, voltando à passagem que lemos em Marcos, capítulo 11, do verso 15 ao 19, nós precisamos lembrar algumas coisas, que no tempo de Jesus, primeiramente, o templo estava manchado pela corrupção. Ou seja, nós precisamos entender, antes do tempo de Jesus, nós temos um período de silêncio. Okay? Depois do último profeta, o povo havia tanto tempo se rebelado contra Deus, não queria ouvir os seus conselhos, Deus então retira a sua mão. E o povo fica ali pensando caindo em diversas situações, infelizmente, por causa do seu pecado. Deus deixou que eles seguissem os seus caminhos. Quando eles perceberam que essa escolha deles trouxe inúmeras guerras e desastres, e eles lembraram mais uma vez do povo próspero que eram quando serviam a Deus, então buscavam saber por que Deus nos abandonou e como vamos fazer para voltar, para que Ele esteja mais uma vez conosco.
E o povo então foi até a fonte dos 10 mandamentos, e o povo pensava, se nós cumpríssemos os 10 mandamentos, com certeza Deus habitaria mais uma vez conosco. E eles haviam esquecido do porquê Deus havia dado uma lei para eles, que era o sentido de dar amor, que era o sentido de haver harmonia e convivência entre eles. Mas ali, cegos simplesmente pelas bênçãos, os homens estavam mais preocupados com seus atos, mais preocupados com o que iriam fazer para conquistar a graça de Deus, do que de fato entender o que Deus queria colocar em seu coração. Então o povo guardava os mandamentos, mas nada acontecia, Deus não se manifestava mais uma vez, Deus não enviava mais profetas para falar aos seus corações. Então o povo desesperado começa a criar então lei em cima de lei, lei em cima de lei, para que eles possam de alguma maneira chamar a atenção de Deus, crendo eles que assim funcionaria. Então a partir disto, os mandamentos começaram a se tornar fardos, principalmente o mais conhecido de todos, o sábado se tornou um fardo terrível naquela época, porque eles acreditavam que fazendo grandes coisas no sábado, eles poderiam ter mais uma vez a bênção de Deus. E como não funcionava, cada dia, cada tempo era criada mais e mais regras. Nós não podíamos cuspir no chão, porque cuspir no chão poderia plantar uma planta. Podia ser que regasse uma planta, nós não poderíamos arrastar uma cadeira, porque poderia estar arenando o solo, rastelando o solo ali para que fosse plantado algo. Não podia nem mesmo carregar algum peso, a não ser um lenço que era costurado na própria roupa. Então, chegou a um absurdo que ninguém mais conseguia seguir as regras criadas pelos próprios sacerdotes que tentavam de alguma maneira proteger a palavra de Deus, mas da maneira errada, pelo motivo errado. Então, nós vemos que naquele tempo, infelizmente, o amor que Deus queria ensinar ao povo, a misericórdia e aquilo que ele havia prometido desde os tempos de Abraão, de fazer deles uma grande nação para abençoar todas as nações, havia sido esquecido. O povo não tinha mais o desejo de abençoar os outros, queriam apenas ser uma grande nação, mais uma vez, serem abençoados e não terem dificuldades. Então, eles adoravam a Deus, talvez, com certeza, na verdade, pelo motivo errado. Então nós vemos ali que no tempo de Jesus o templo estava manchado por essa época de corrupção. Aqueles animais que eram vendidos na frente do templo tornaram-se então uma fonte de renda imprópria para a elite sacerdotal. Ou seja, eles além de ter a questão de que haviam esquecido o motivo, agora se aproveitavam dos viajantes e vendiam animais em frente ao templo, para que estes não tivessem problemas. Então, à frente do santuário, que era para ser um lugar de respeito, de adoração, lembrar do sacrifício que Cristo fez por cada um de nós, que era para ensinar o povo acerca da santidade, do amor e do caráter de Deus, havia se tornado então agora uma grande venda, uma grande loja. As pessoas estavam vendendo a fé, estavam simplesmente vendendo animais para que ganhassem algum dinheiro extra. Então aquilo ali se torna uma bagunça. Muitas pessoas fazendo fila, comprando aquele barulho ensurdecedor, enquanto alguns lá eram atendidos para fazer o ritual do sacrifício. E tristemente o amor de Deus, vemos ali no terceiro ponto, tristemente o amor de Deus e a sua oferta de perdão foi sufocada pelo barulho das moedas, o grito dos cambistas e o mugido dos animais. Era algo feio de presenciar e chegou ao ponto de entristecer profundamente Jesus, tendo então que tomar aquela atitude de lembrar a todos do porquê era o santuário, porque ali era mostrado o caráter de Deus, e todo visitante, todo aquele que era considerado gentil, todo aquele que veio de outra nação, tinha uma ideia, um conceito errado do caráter de Deus. Porque o que eles apresentavam ali parecia ser um Deus interesseiro, uma corja ali de pessoas vendendo coisas, aquela bagunça, não mostrava misericórdia, não mostrava amor, afastava aqueles que eram diferentes, excluía mulheres e gentios, e era um sistema que não falava sobre amor, era um sistema que não falava sobre perdão, era um sistema que não tinha a ver com bênção a todas as nações. E então Jesus vai lá e expulsa todos com um chicote na mão e derruba as mesas e manda os cambistas embora e os lembra mais uma vez, esta que por acaso não está escrito que a minha casa, a casa de Deus, será chamada casa de oração para todas as nações? Por acaso não era para que esta casa aqui fosse uma bênção a todos?
Mas o problema é que aquela visão exclusiva do povo, o povo acreditava que a bênção era só para eles, e eles não conseguiam transmitir isso para as outras pessoas. E às vezes, amigo, na minha e na sua vida como cristãos, podemos correr o mesmo risco. Podemos sermos cristãos cegos, clamamos e oramos a Deus o tempo todo, apenas por bênçãos, apenas por coisas pessoais, apenas por motivos fúteis perante toda a situação do universo. E não nos preocupamos em pregar o Evangelho, não nos preocupamos em levar a mensagem de esperança para aqueles que precisam, não nos preocupamos com o futuro em que Cristo virá para salvar aqueles que tiveram a oportunidade, na verdade, de conhecer a sua palavra e o aceitaram. Então, eu e você, Deus nos colocou como embaixadores celestes. Deus nos chama como povo, Ele nos abençoa, mas Ele clama para que sejamos uma bênção para os outros. O único objetivo de Deus te abençoar, além de te fazer feliz, é claro que Deus quer te ver feliz, mas o objetivo de Deus te abençoar é para que você abençoe os outros. É para que você divida, reparta, e devemos lembrar também que não é este mundo aqui a nossa função. A nossa função é pregarmos o Evangelho para que todos tenham a oportunidade de alcançar a eternidade, onde viveremos juntos numa terra de harmonia, onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento. Esse é o objetivo da vida do cristão. E o cristão, quando ele atinge a maturidade, ele chega a essa compreensão e assume no seu coração o mesmo que os discípulos também o assumiam, que para eles o viver era Cristo e o morrer era lucro. Porque eles sabiam que esta terra era passageira, eles sabiam que essa terra é um lugar de dores, é um lugar de sofrimento. Teremos muitos sofrimentos, mas graças a Deus temos uma promessa em Cristo Jesus, temos a oportunidade de levantarmos erro após erro, porque Ele nos perdoa, podemos mudar a nossa situação, crescer junto a Ele e viver com Ele. Porque o desejo de Deus, além de interceder por nós, é ter esta relação de pai e filho, ter essa relação conosco. Ele é um Deus que desce até a nossa situação, que quer conviver conosco. Isso é maravilhoso, é muito bonito. Não tendo essa história em mente, essa lição, agora eu te convido para que a gente observe aqui as nossas perguntas. Exato. E nós vamos ver aqui as perguntas que teremos, e aí vamos responder juntos. Vocês podem responder aqui junto com a gente, e quem está em casa aí pode acompanhar, pode ir respondendo, lendo junto aí na Bíblia, tá certo? Vamos lá para a nossa primeira pergunta. Como eu já disse para vocês, a primeira pergunta é: qual era o objetivo de Deus fazer o santuário? Ok? O tabernáculo ou tenda foi o primeiro templo sagrado dos israelitas, lá quando eles saíram do Egito. Não é o mesmo do santuário que tinha no tempo de Jesus. Mas o primeiro, então, que era essa tenda, foi dado aos israelitas. Por que Deus ordenou que Moisés construísse este tabernáculo? Como nós já vimos lá em Êxodo 25:8, Deus diz ao povo: e me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Então o objetivo de Deus era se tornar conhecido, estar com o povo, morar com eles, e é o que Deus quer fazer comigo e com você. Deus não quer simplesmente que você acredite que Ele exista, porque eu posso acreditar em Deus e fazer a mínima, não ter ideia. Você, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem diferente. Você acredita que eu existo? Com certeza, eu não sou um robô, eu não sou um programa, eu não sou um holograma, eu não sou um aplicativo, eu sou uma pessoa real. Mas acreditar que eu exista não significa que você quer alguma amizade comigo, e nem significa que talvez você acredite em tudo que eu fale. Se você realmente acredita em mim, o sentido profundo da Bíblia é que se você acredita em mim, é porque você acredita nas palavras que eu estou lhe passando. Você quer ter um relacionamento comigo, um relacionamento de amizade, um relacionamento de amizade e de irmandade, para que nós juntos vamos pelo mesmo objetivo, venhamos arrumar junto ao mesmo objetivo de levar o Evangelho a todos na terra. Então, acreditar em alguém é algo muito mais profundo do que simplesmente assumir que essa pessoa exista. Então, se eu assumo que Deus existe, que Deus é real, que Deus faz parte da realidade, mas eu não desejo conhecer a sua palavra, e muito menos faço ideia de querer adicioná-lo à minha vida, querer um relacionamento com ele, conversar com ele, então, de fato, eu não acredito em Deus. Eu não quero acreditar nas suas palavras, eu não quero viver com Ele, eu não quero ter um relacionamento com Ele.
Então esse é um grande problema. Deus, ele criou o santuário, ele também hoje ele nos quer fazer um santuário dentro de mim, dentro de você, ele quer fazer do nosso coração um santuário. Ele quer habitar conosco, ele quer morar comigo e com você. Então, aceite Jesus no seu coração, eu tenho certeza que hoje mesmo ele pode estar morando contigo se você assim desejar. Mas continuando, a segunda pergunta do nosso estudo. O tabernáculo que Moisés construiu no deserto foi feito a partir de que modelo? Como nós conversamos. Aí nós precisamos ler lá em Hebreus capítulo 8, do verso 5 ao 6, que diz assim: todas essas coisas que foram feitas servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Ou seja, tudo aquilo ali que Deus fez tinha um motivo. Os próprios rituais serviam como parábolas acerca de acontecimentos reais do santuário celeste, e não só do santuário celeste, como todos os eventos da história que Deus havia planejado para o seu povo. Então nós vemos ali como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Que modelo foi esse? Quando Moisés subiu lá no Monte Horebe, lá no Monte Sinai, certo? Ele subiu lá e Deus mostrou para ele como era o santuário celeste e mostrou para ele também o modelo de como ele deveria construir o santuário terrestre. Então nós vemos ali: faze conforme o modelo que no monte se te mostrou, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma outra aliança que está confirmada em melhores promessas. Está falando a respeito, aqui como a gente disse em Hebreus, Jesus agora que ele morreu, agora que ele cumpriu o sacrifício, ele é um ministério, ele recebeu um ministério, alcançou um ministério tanto mais excelente, porque agora ele colocou na prática. Tudo aquilo que foi feito no santuário eram sombras das coisas que iriam ocorrer. E hoje nós vemos tudo sendo cumprido no santuário celestial, onde Jesus Cristo se torna o sacrifício pelo povo. Mas nós vamos entender mais sobre todos esses acontecimentos, esses rituais, vamos entender a respeito de algumas festas lá na frente e entender qual delas representava acerca da volta de Jesus. Por isso eu falo, não perca os estudos conosco. Nós vamos estudando aí, vamos aprendendo cada dia mais, ok? E se você começou a assistir hoje, eu convido você, assista também os outros estudos que já estivemos, para que você tenha uma melhor compreensão lá na frente. Então vamos lá, continuando aqui. Hebreus, então, o tabernáculo que Moisés construiu foi a partir de qual modelo? Santuário celeste, o templo de Salomão ou o templo de Herodes? Com certeza a resposta aqui é o santuário celestial. Tanto é porque os outros dois nem existiam na sua época, não é mesmo? Continuamos aqui. Terceira pergunta. Em que consistia a cerimônia diária no santuário terrestre? Essa é algo fantástico. A gente via que existia um sacrifício diário feito dentro do santuário, e ele tem todo um significado. Vamos ver, em Êxodo 28, 38, diz assim, ó: estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Vamos tentar entender. Tinha lá o que a gente falava, que era o sacrifício diário, ok? Era feito um sacrifício pela manhã e um sacrifício pela tarde. Um mais ou menos entre 9 horas da manhã e o outro mais ou menos entre 3 horas da tarde. Esses dois sacrifícios que eram feitos, eram sacrifícios por todo o povo, porque muitos eram viajantes, alguns eram gentios, iam para outros lugares, e o povo que acreditava em Deus não tinha como levar esse sacrifício, porque estava distante. Então, quando essas ofertas eram feitas pela manhã e pela tarde, os sacerdotes faziam essa oferta pelo povo todo, o povo, então, de longe, à distância, olhava e via, então, aquela coluna de fumaça e direcionava, então, o seu rosto em direção ao templo e faziam a sua oração, clamando a Deus perdão pelos seus pecados e lembrando que um sacrifício estava sendo feito pelos seus pecados. Então, o sacrifício diário mostrava a constante intercessão de Cristo pelo povo, que não importa onde estivessem, podiam olhar em direção ao santuário e clamar o perdão dos seus pecados.
Eles clamavam, lembravam de que quando pecassem, eles tinham alguém por eles. E naquele momento, então, se ajoelhavam e entregavam a sua situação diante de Deus. E por isso que eles oravam com o rosto virado ao santuário, para lembrar de que havia intercessão pelos seus pecados. Continuamos aqui, então, na quarta pergunta, só para lembrar que o que consistia a cerimônia diária no santuário terrestre era a intercessão pelos pecados do povo, certo? Vamos continuar aqui na quarta pergunta. Qual é a obra de Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial? Certo? Nós vemos lá em Hebreus 8, verso 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, a qual o Senhor fundou e não o homem. Certo, vamos tentar entender. O que acontecia naquele ritual? Havia todo o tempo, durante todos os dias, havia o sacerdote, certo? O sacerdote, o que ele fazia? Ele ia até o pecador, certo? O pecador, então, imolava o cordeiro, ele colocava a mão sobre o cordeiro, primeiramente, confessava os seus pecados, e então o próprio pecador imolava o cordeiro, para que ele soubesse que foi os seus pecados que mataram o cordeiro. O cordeiro estava pagando pelo preço do que o pecador havia feito. Então o sacerdote ia lá, colocava o sacrifício, fazia o holocausto, onde ele queimava o sacrifício ao Senhor, mas ele levava um pouco do sangue, representando ali o sangue que foi pago pelo pecado, ele levava para dentro do santuário e aspergia, certo? A gente não vai falar de todo o ritual, mas ele aspergia parte deste sangue ali na cortina do santuário. E aquilo ali deixava o santuário manchado pelo pecado do pecador. Então o santuário permanecia em pecado durante muito tempo. E o sacerdote era aquele que representava o povo, precisava fazer um sacrifício por si só, para que ele pudesse interceder na presença de Deus e clamar para que Deus tivesse misericórdia e aceitasse o sacrifício de sangue representado por Cristo Jesus pelo povo. Então o que acontecia era que o sumo sacerdote, ele intercedia pelo povo, ele era aquele que fazia a ponte entre o povo e Deus, e esse é o objetivo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que vai até o Pai e mostra que ele pagou o preço por cada um de nós, e ele permanece como o sacrifício diário. Hoje nós, quando pecamos, ainda temos sacerdote, ainda temos advogado junto ao Pai. Quando pecamos, podemos nos voltar a Deus e clamar para que Jesus Cristo possa ir até o Pai e dizer: eu paguei o preço pelo meu filho. Então nós temos ali alguém que morreu pelos nossos pecados, que serve como nosso advogado diante do juiz. 5. Por que o santuário celestial precisava ser purificado? Lembra que eu falei para vocês? Vamos lembrar. Tinha uma data no ano em que o sumo sacerdote fazia um ritual de purificação daquele santuário. O que é essa purificação? Ele mandava embora eles limpavam o pecado e exterminavam o pecado, tiravam ele do santuário, simbolizando que um dia Deus irá destruir todo o pecado e iremos viver mais uma vez na eternidade de paz e harmonia junto ao Pai. Então o que acontecia? Olha só, por que ele precisava ser purificado? De sorte que era bem necessário, lá em Hebreus capítulo 9, verso 23 e 24, diz assim: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Tem outras passagens bíblicas que falam melhor a respeito do santuário celeste, que nos falam que Cristo, ele é aquele que, como eu disse para vocês, ele irá fazer algo muito maior do que limpar o santuário terrestre, como era feito no tempo de Moisés, a cada ano. Ele é aquele que, graças ao seu sacrifício, haverá o momento em que ele virá para limpar o pecado, ele irá resgatar e dar uma nova vida àqueles que seguiram a ele, ressuscitar aqueles que creram em seu nome, ressuscitar aqueles que seguiram os seus caminhos e dar-lhes mais uma vez a oportunidade de vida, mas agora num mundo sem pecado. Então Cristo é aquele que foi designado para terminar com o pecado. Então o seu sacrifício nos dá a oportunidade de arrependimento,
Hoje todos temos o que chamamos da porta da graça. É tempo para mim e para você de ainda nos arrependermos de nossos pecados, escolhermos escolhermos a Jesus para que tenhamos a oportunidade de salvação. Aí você pergunta, mas por que Jesus não volta ainda? E Jesus nos responde na palavra de Deus. Jesus, ele não é tardio na sua promessa, mas ele não quer que ninguém se perca. Ele espera do seu povo, um povo que vá a todas as nações e fale a respeito dessa esperança, para que todos tenham a oportunidade de arrependimento e todos possam saber que há aquele que intercede por eles, para que eles possam alcançar também a salvação. E é interessante que Deus ele é misericordioso, porque você pode estar pensando, poxa, então quer dizer que aquelas nações que nunca souberam de Deus, nunca souberam de Jesus, eles não têm salvação ainda? Mas Deus ele é tão misericordioso, tão bondoso, que ele diz que ele escreve a sua lei no meu e no seu coração. Que todo homem, mesmo que não conheça a palavra de Deus, ele sente a necessidade de cuidar um do outro. Ele sabe que matar é errado, ele sabe que roubar é errado, e existem muitas pessoas que mesmo sem conhecerem a Cristo, sem terem tido a oportunidade, são pessoas boas, e Deus diz que estes que não conhecem a lei, serão julgados de acordo com o seu coração, conforme a sua capacidade, porque Deus ele não é um Deus de injustiça, ele conhece as oportunidades que cada um teve, os anseios, as dificuldades que cada um teve, e o arrependimento verdadeiro, o desejo verdadeiro que há no coração de cada um. Então Deus ele é justo, ele nunca fará algo sem antes dar a oportunidade para cada um de nós. Então nós vemos ali que o santuário celeste precisava ser purificado, certo? O santuário celestial precisa ser purificado, porque o pecado ele não permanece na presença de Deus, e quando formos morar então essa eternidade junto a Deus no céu, precisamos então ser um povo mais uma vez purificado, sem a presença do pecado. Sexta pergunta, o que Jesus faz quando confessamos nossos pecados? Como diz lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a última pergunta aqui, sétima pergunta, o que acontecerá quando Jesus terminar o seu ministério no santuário celestial? Nós vamos conferir lá em Apocalipse 14 ao 20, vamos ler juntos. Apocalipse capítulo 14. Em Apocalipse capítulo 14, do verso 14 ao 20, diz o seguinte, fala a respeito da ceifa, quando Jesus vem então para colher os seus, e ele diz, olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. 15, outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Claro, nós não estamos falando de uma foice de verdade. Aqui, mais uma vez, Deus usa a parábola acerca da colheita, que ele separará o joio do trigo, e naquele momento, então, no tempo do fim, Deus é aquele que virá e irá colher os seus, irá retirar o trigo e infelizmente, atar o joio, certo? Para que o joio, então, seja queimado. Verso 16, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Verso 17, então saiu do santuário que se encontra no céu, aqui falando a respeito de Jesus, saindo do santuário celestial que vemos conversando. Então, saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, que é aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo, toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. É como eu disse para vocês, é quase uma situação aqui, não de literal,
mas é uma situação de parábola que fala a respeito da volta de Jesus, quando ele separará os seus daqueles que, infelizmente, serão destruídos junto ao pecado, porque desejaram viver uma vida de pecado, não aceitaram a vida eterna, não aceitaram a oportunidade de viver num novo mundo de harmonia e de esperança, onde que todos não vivem simplesmente pelo egoísmo para si mesmos, mas vivemos como uma comunidade de amor. Então, nós vemos ali a próxima pergunta. Essa é a última. Que segurança o trabalho de Cristo no santuário nos dá? E 1 João também responde em capítulo 2, versos 1 e 2, onde João fala para nós: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, ou seja, tudo que está escrito na Bíblia, tudo que está escrito também na carta de João, foi escrito para que eu e você não viéssemos a pecar. Todos que são cristãos nos aconselham. Tomem cuidado. Às vezes a gente até pensa, esses dias nós estávamos falando sobre, às vezes parece que a igreja quer mandar na sua vida, que a igreja quer dizer aquilo que você tem que fazer, e não é isso. A igreja é uma comunidade que deseja viver segundo a vontade de Deus. E se você não deseja viver segundo o padrão que Deus pede, você já escolheu o outro lado. E é isso que às vezes é complicado e triste. Às vezes eu sei que nós como cristãos, às vezes somos insistentes, às vezes alguém pode até ser chato, mas é porque no fundo, é porque amamos uns aos outros, porque queremos ver o bem dos nossos familiares, porque queremos ver o seu bem. Então, muitas vezes somos insistentes, mas porque queremos ver você junto conosco nas novas mansões celestiais. Então, nós vemos que essa segurança, ele fala assim, olha só que interessante, tudo que é dito por João, tudo que é repetido na Bíblia, tudo que é dito por cada cristão, não tudo, mas eu digo assim, tudo que está relacionado com a palavra de Deus, é dito para que a gente não venha pecar. Mas, o que acontece se a gente pecar? Mas se alguém pecar, nós temos advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo justo. Então não pense que só porque você pecou, não pense porque você errou, isso te afastou de Deus, porque Deus é aquele que fala, filho, eu ainda te amo, meu amor é incondicional, não depende do que você faz. Então, independentemente do que aconteça, Deus ainda te ama e ainda te dá essa esperança, Ele ainda quer você perto dEle. Ele ainda fala, filho, se você se arrepender dos seus pecados e buscar novo caminho, eu vou esquecer, eu vou jogar no mar tudo aquilo que foi feito. Já vai ser esquecido e você será uma nova criatura. Esse é um convite para mim e para você. E ele diz aqui então, e ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Então, Jesus não veio aqui para perdoar somente o pecado dos cristãos. Ele veio para perdoar o pecado de todos. Basta cada um de nós crer e aceitar e buscar arrependimento verdadeiro onde venhamos mudar a nossa vida, convertermos de nossos caminhos. Esse é o desejo de Cristo Jesus para cada um de nós. Então agora na prática, converse com o seu instrutor bíblico, certo? Eu sei que nem todos têm um instrutor bíblico, mas eu e o pastor Serlison estamos aqui à disposição. Se você for ver aí na descrição do canal que você está assistindo, você pode ir lá e você vai ver informações sobre o meu contato, o contato do pastor Serlison. Também vai ver aí nos comentários, ele está deixando também os nossos contatos. Então, quando você precisar de alguém para conversar, creia que estamos aqui. Se você quer alguém para conversar em pessoa, saiba que se você for numa igreja adventista, eu creio que sempre haverá uma pessoa ali para lhe atender, você pode conversar. Às vezes pode ser que por causa da pandemia você não encontre, mas caso não encontrar, saiba que aqui online nós estaremos aqui para lhe receber, tá certo? Vamos fazer juntos um compromisso de fé. E eu lhe dou o desafio, né? Você aceita Jesus como seu intercessor e substituto? Se você aceita, entrega a sua vida para Ele. Deixa que Ele more junto com você. Você reconhece os seus pecados e quer aprender a valorizar o sacrifício de Cristo, buscando nele forças todos os dias para viver uma vida diferente. Então começa hoje. Coloca seus joelhos no chão, fala, Senhor, me ajuda, eu não consigo fazer sozinho. Me dá força. E eu tenho certeza que você vai ver que caminhando ao lado de Cristo, através, lendo a sua palavra, aprendendo cada dia mais dele, você será capaz sim de mudar a sua vida. Durante a semana, amigos, eu deixei aqui alguns versos, eu peço, dessa vez eu acho que não estão grandes, certo? Mas aí você dá um pause aí, pede para alguém dar um close aí no vídeo, você vai conseguir ver ali, ó. Aqui estão alguns versos para você estudar durante a semana, que falam mais a respeito do santuário.
Esses versos você pode começar a ler a partir de quinta. Quinta você vê ali João, capítulo 17, sexta-feira você vê Romanos, capítulo 8, e assim por diante, sendo o último na próxima quarta-feira. Você pode fazer isso de manhã, onde você vai ler 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 5. Então, se você quiser dar um pause aí, pede para alguém abrir um pouquinho mais a imagem, para que você possa visualizar os versos de leitura durante essa semana. E para a gente colocar em prática o nosso relacionamento, em tudo, aqui é uma passagem de Atos, capítulo 20, verso 35, diz assim, ó, em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é o que dá do que aquele que recebe. Então, amigos, a vida cristã ela é uma bênção, nós aprendemos muito da palavra de Deus, mas você tem que compartilhar isto que você está aprendendo. Fale com outras pessoas, sente junto, estude. Santuário não é algo fácil que eu aprendo da noite para o dia, mas eu te desafio, ouça mais vezes esse estudo, pegue a sua Bíblia, veja aquelas passagens ali durante a semana, aprenda mais do que Deus tem para você e descubra o porquê que nós estamos vivendo esse período da história. Deus é aquele que nos mostra Ele já contou para nós, já deixou claro todo o seu plano, e Ele está colocando em prática neste momento. Nós estamos vivendo nos tempos finais, amigo, e se você quiser saber mais sobre isso, nos acompanhe nos estudos, e eu vou dar então essa missão para você. Que tal enviar uma mensagem então para os amigos pelos quais você está intercedendo? Lembra daqueles amigos que a gente está orando por eles? Interceda mais uma vez por eles, manda uma mensagem, diga que você está orando por eles e compartilhe esse estudo bíblico, para que eles possam continuar estudando mais. E se você ainda quer estudar mais sobre eventos finais, eu quero entender mais sobre os planos de Deus, você já está apressado aí, não aguenta esperar cada quarta-feira, eu queria deixar aí mais uma dica aqui para você. Você pode estar acessando o site aqui apocalipse.com e lá você vai ter vários cursos acerca do Apocalipse, acerca dos últimos eventos e também vai aprender mais a respeito do santuário e o que isso tem a ver com os dias de hoje. Se você quiser ir lá, você pode assistir os vídeos, pode continuar estudando, conta aí para nós aí nos comentários, mostra aí, fala para nós como é que está sendo os seus estudos. No próximo estudo aí eu quero ver vocês comentando aí, se você gostar dos estudos de Apocalipse, deixa seu comentário aí embaixo e continue estudando a Bíblia, que eu tenho certeza que quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, Deus nunca vai deixar faltar nada, nem para mim, nem para você. E por isso, nesse momento, eu convido você mais uma vez para fazermos mais uma oração. Agradecemos a Deus por esse estudo maravilhoso e pedimos para que Deus esteja conosco. Amém? Querido Deus, grandioso Pai, o Senhor conhece nossos corações, conhece o nosso desejo de nos aproximarmos de Ti, sabe também das nossas falhas, sabe da dificuldade que cada um de nós tem passado. Conhece também esses momentos tristes que estamos passando aqui na pandemia, a dificuldade que vai no coração, o peso que vai no coração de cada um. Estamos o mundo todo em luto, em tristeza, pela situação que vivemos, pela situação em que o mundo se encontra. E nesse momento queremos aqui entregar as nossas vidas em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é aquele que guarda o melhor para cada um de nós. Nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas dificuldades, tem misericórdia de cada um de nós. Nos ajuda a cada dia andar mais perto de Ti, a depender mais de Ti. Por favor, Pai, nós clamamos, transforma a nossa vida, seja feita a Tua vontade, nos ajuda a entender cada vez mais a Tua palavra e também a ser uma bênção para as outras pessoas. Que não sejamos apenas egoístas e venhamos a querer somente bênçãos e que tudo dê certo na nossa vida, mas que possamos abrir os nossos olhos e entender o Teu desejo, entender o objetivo do Evangelho. E entendemos também das Tuas promessas, Pai, de que em breve tudo isso passará e teremos uma eternidade ao Teu lado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá, e é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.